11ª transmissão que a gente faz aos domingos. Viu, minha gente? É isso aí. Vamos começar então. E aí, ó, você tem alguns casos aí de Banco do Brasil. Como é que foi o seu estudo para chegar lá? E depois tem um caso aí de colegas de trabalho seu. Vamos ver se a gente vai lembrando aos poucos aí. Na verdade, eu tenho mais de um caso, tem de 2 a 3 casos que eu me lembro. Provavelmente tem mais, porque eu trabalhei no Banco do Brasil por 28 anos. E por lá eu me aposentei como gerente em Marataízes, ali no Espírito Santo. Então, o primeiro caso é de um colega aqui no Centro de Processamento de Belo Horizonte, que funcionava lá na Rua da Bahia, perto do Minas Tênis Clube. Naquela época, o prédio todo era utilizado pelo Banco do Brasil. O centro de processamento ainda era vigoroso, porque não tinha esse computador na mesa de cada funcionário do banco em cada agência, não. Tinha um computador gigantesco que ocupava um andar inteiro e os outros andares eram ocupados por serviços relacionados também à cobrança de cheques, à cobrança de títulos descontados, de empréstimos, microfilmagem, gravação. Era tudo gravado em disquete ou mesmo em fita, ou fita cassete. Depois é que ele era transformado numa fita maior e era processado ali, e dali saíam relatórios. Mas então, num desses casos aí, tinha um colega nosso lá, cujo nome agora eu nem estou me lembrando, mas a gente o apelidou de Saul Queixas, em virtude dele se vestir e deixava barba, roupa preta, tudo igual o Raul Seixas. Esse cara é muito interessante. Ele era tão maluco que devagarzinho ele foi se mudando para o próprio Banco do Brasil. Ele morava num telhado lá que tinha, ninguém sabia, mas como lá o prédio todo era do Banco do Brasil, né, na época, ele tomava banho lá também. E nós tínhamos 3 refeições por dia lá, grandes, né, fora os lanches. Tinha almoço, tinha jantar e tinha ceia de madrugada, porque lá funcionava durante 24 horas. Então, ele não parava em serviço nenhum, esse colega. Ele era de São João del Rei até, perto da minha terra, a grande Resende Costa, né? Então, ele, além de se vestir e se portar malucamente, tipo o maluco beleza do Raul Seixas, ele passou a dormir no banco. Mas então ele não se dava bem em nenhum setor, nada desempenhava bem. Até que lá tem um setor de compensação de cheques. Cheque é coisa que certas gerações aqui do Brasil mesmo já nem sabem, ou já ouviram falar, talvez. Então, eram cheques de todo o sistema bancário nacional, que convergia tudo para lá e lá separava por bancos, né? Para fazer a cobrança de crédito ou de débito no resultado da compensação. Então, o banco endossava todos esses cheques com um carimbo no verso. Aí, então, ele comentando, ele se deu bem nesse serviço de carimbagem, ele falava, e aí, como é que tá o Saul? Aí ele dizia, porra, me dei bênção, me deram um serviço de responsa lá, eu estou carimbando tudo quanto é cheque, é a maior responsa que eu tenho. Interessante para lá. Esse é o Saul, né? Conto mais algum caso de lá? Uai, se você lembrar, conta. Lá em Pirapora, que é a terra para onde eu fui designado pela primeira vez no Banco do Brasil, em 1964. Então, lá tinha um contínuo. Hoje o banco hoje, as instituições, todos terceirizam serviço. Naquela época, não. Todo mundo que trabalhava no banco era funcionário do banco. Contínuo eram responsáveis por fazer café, fazer a limpeza,
serviço até de segurança, porteiro e tudo mais. Então tinha um contínuo lá da própria terra, ele era lá de Pirapora mesmo, já falecido, grande amigo meu. Inclusive eu morei na casa de uma tia dele. Então, esse Zé Domingos, o gerente queria que ele molhasse uma planta lá, que a planta estava morrendo. E ele falou assim, eu vou mostrar para esse gerente. Ele fervia a água e jogava nessa muda lá, uma muda que já estava até viçosa. Ele chamava depois o gerente, você está vendo que eu estou molhando, né? Mas ele jogava era água fervendo. Deplorava a atitude, principalmente depois que a ecologia é um termo que está dominando o mercado de uns 20 anos para cá. Mas o Zé Domingos fazia isso. Ele fervia a água, mostrava o gerente que estava jogando a água na planta conforme determinado. Agora você imagina, né, gente? Olha que coisa mais horrorosa. A água morria porque estava fervendo, a planta morria porque a água era fervente. É verdade. Eu tenho outro caso de banco também, aqui já em Belo Horizonte, lá nesse mesmo prédio do Saul Queixes. Tinha um colega lá, eu não posso nem falar o nome dele, porque a família dele já deve existir, mas um colega excelente, maravilhoso, de nome italiano até. Ele é alto, louro e tal. Um sujeito bom de serviço e, e um grande amigo. Não. Acontece que ele teve câncer, né? E obrigaram ele a tirar uma licença. Então, até que ele não estava aguentando mais não trabalhar, ele levou a arma lá na mesa do chefe dele e falou assim, se você não despachar favoravelmente ao meu retorno, eu te mato. Uai, é claro, não aconteceu nada disso, não. Mas você vê até onde chega. Esses casos do Banco do Brasil, como o banco tem 250 anos, imagina milhares de casos que existem também em outras instituições. Mas esses 3 casos, para mim, são fenomenais. Ah, isso é bom. Ontem teve uma dança lá da Lorena, você chegou a assistir? Eu cheguei a assistir, me parece que o grupo dela tirou o primeiro lugar lá em Joinville. O grupo dela era aqui em Belo Horizonte. Essa menina é namorada de meu neto mais velho, o Felipe, que hoje é advogado. Mas essa menina ela faz até curso de odontologia aqui, mas ela se divide entre aulas diárias de dança e também o curso de odontologia. Ela tem tipo assim 6, 7 horas de aula de dança todo santo dia. E o grupo dela, não sei mais nem o nome, porque também não vem muito ao caso. Eu quero enaltecer a dedicação e o profissionalismo dela na arte da dança, tanto que grupos do Brasil inteiro disputaram lá em Joinville. Joinville, para quem não sabe, tem a única escola de Bolshoi, de balé, lá de Moscou. A escola de Moscou, Bolshoi. Então, é a única que tem no mundo em Joinville, Santa Catarina, onde já despontaram diversas artistas internacionais. Rapaz, que beleza, hein? Parabéns, então, para Lorena, né? Com certeza, nós assistimos bastante emocionados. É lógico, cada um nas suas casas, né? Porque a gente já fez programações no dia sobre outros assuntos, tipo aniversário da minha filha mais velha, que futura sogra dessa bailarina, né? Sim. Então a gente já estava cansado, cada um foi para suas casas, mas assistiu o YouTube. Foi muito legal. E na sexta-feira, o que foi o cardápio aí, o motivo da comemoração? O problema é o seguinte, eu tenho uma filha que mora em Macaé. Então ela estava reservando para passar o Dia dos Pais domingo aqui, no Dia dos Pais mesmo. Mas o marido dela também tem pais, é lógico, né? Então, como eu sou mais velho do que o sogro dela, a minha filha tinha reservado a data de domingo para comemorar o meu e sábado, que é fora de data, né? Para comemorar o do pai do marido.
Mas como houve esse aniversário antecipado da minha filha, e da mãe da minha filha também, ela postergou o aniversário. Então, houve uma mudança de estratégia, de logística. Ela resolveu antecipar o Dia dos Pais para sexta-feira à noite. Então, nós fomos num bar lá que... Alter. Bar Alter. Muito bacana e é da empresa lá do Chapuri. Inaugurou dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Vale a pena, viu, gente? O que você comeu de bom lá? Eu não sei ao certo o nome daquilo que a gente comeu, não. Eu sei que vale a pena e convém dar um passeio lá. Coração de pato, fígado isso, de tinha pato. coração de pato, é verdade. Qual o outro mesmo que tinha? Fígado de pato. Fígado de pato, mas tinha uma outra coisa interessante tinha o lá. filé com queijo azul. Isso, filé com queijo azul foi o prato do dia e foi maravilhoso. Convém, eu não estou ganhando nada deles, eles nem sabem, mas vale a pena ir lá. Aí, beleza. Sobre as eleições aí, o que você está sentindo aí dessas convenções que estão sendo realizadas, as escolhas, essa reate entre Michele e Flávio? O que você está achando? Esse affaire, em francês a gente fala affaire, mas é muito usado aqui no Brasil também. Esse affaire é essa controvérsia, essa briga aí entre eles, né? De modo que o Flávio Bolsonaro, ele adota uma linha que é apoiado só pelo pai dele, né? Nenhum presidente do partido, o Valdemar, lá, não apoia as ideias do Flávio, não. Quem patrocina lá é o irmão dele, aquele vendilhão chamado Edu Bananinha, e um neto de um ditador, um tal de Figueiredo. Ambos são foragidos do Brasil e, provavelmente, o dia que pisar aqui, vão ser presos. Então, o Flávio adota a linha deles dois que moram nos Estados Unidos há tempos, né? E aqui, o Valdemar e a Michele têm outra ideologia, digamos, outro modo de pensar, outro modo de agir. Então, a refrega está entre os dois, entre o Flávio e a Michele. A Michele tem muito mais cabedal, porque ela era presidente feminina lá do PL, né? E ela fez um trabalho, principalmente no Nordeste, advogando o exercício político da mulher aqui no Brasil. E o Flávio, por exemplo, é contra até mulher votar. É uma vergonha, um absurdo, dizendo que mulher não sabe votar. Eu estou para te dizer que elas sabem votar melhor até do que homem, viu? Eu acredito nisso. Então, a fé principal está nisso aí. E numa briga também sobre Ciro, não é o Ciro Nogueira, não. Como é que chama aquele Ciro Gomes? A Michele não o apoia e o Flávio o apoia. A briga interminável e, na verdade, a disputa mesmo é pelo nome Bolsonaro. Para, no futuro, quem vai levar esse legado nefando do Bolsonaro. E ontem o Milei teve aí, né? Teve uma declaração do primeiro-ministro de Israel também em apoio ao Flávio. Você chegou a ver isso? Olha, o do Milei eu cheguei a ver. O do Netanyahu, não. Netanyahu só fez uma declaração de vídeo, ele não veio. O Milei veio, né? O Milei é aquele que aceita recomendações de um falecido cachorro dele. O cachorro dele só falta fazer livro psicografado para ele. Aquilo lá é um maluco, direitista fanático e lambe-botas do Trump. Ele está prejudicando a candidatura do Flávio. Cada vez tem mais embaraçada, né? Cada vez mais embaraçada. O Milei é patético. Milei, ele ainda provocou Alexandre de Moraes. Você viu o que ele falou? Ele falou de basura calva, é o lixo careca. Pois é. E ele é um lixo cabeludo, o Milei. Com certeza.
feio para danar. E quem governa lá mesmo é a irmã dele, não é bem ele, não. Sabia, né? Ah, entendi. É Então, isso aí. então tá. É igual dizem que o Aécio também, na época aqui, quem tinha esse poder de gestão era a irmã, né? Sim, mas o Aécio é muito mais perspicaz e eu não sou da ala dele, não, mas o PSDB foi um partido bem importante no Brasil, pena ter desaparecido, porque ele fazia como o PMDB um contraste, mas eram civilizados, eles não eram inimigos, eles eram adversários. Hoje em dia eles levam tudo para ideologia que não tem nada a ver com o caráter do povo brasileiro. Então, eu não desgosto totalmente do Aécio, não. Eu só sei que ele, quando ele perdeu da Dilma, ele pediu recontagem dos votos, obteve e foi confirmado que a Dilma foi eleita mesmo de verdade, e não com subterfúgio nem maracutaias. Na minha terra mesmo, ele preservou um asfalto lá maravilhoso que liga uma rodovia de Belo Horizonte a São João del Rei. Não sei também o nome da rodovia, não. Mas até hoje a rodovia permanece incólume e ele fez questão de conservar aquela rodovia e fez um aeroporto maravilhoso. Lá tinha um pequeno aeroporto em São João del Rei e ele ampliou um aeroporto. Inclusive eu fiz algumas viagens de São João del Rei para aqui para Belo Horizonte. Era 30, 40 minutos de viagem. Era impressionante e barato. R$100 você fazia a viagem. Viajei diversas vezes, até que fui caçado. Caçado assim. Não fizeram mais viagens, talvez era antieconômico. E fazia a ponte com o Rio e São Paulo às vezes. Aí é legal, né? O problema disso aí é que o aeroporto de Belo Horizonte, até chegar em Confins, né? Na verdade era na Pampulha, mas gastava mais tempo no deslocamento para o aeroporto do que na viagem. Sim, mas é tendência mundial e atualmente é mesmo assim. Os principais aeroportos internacionais, eles não estão no centro de cada cidade, mesmo porque a área que eles abrangem é muito grande. Todos os aeroportos internacionais atualmente ficam a 30, 40 minutos do centro da cidade. E foi quem incentivou, estimulou e criou facilidades para o aeroporto internacional. Tancredo Neves, né, que chama? Chama. Então, que é o avô dele, que a gente tem que tirar o chapéu, que era um sujeito democrata lá de São João del Rei. Quem dera o Aécio tivesse puxado o avô dele em matéria de discernimento. Mas ele que levou o aeroporto de Confins, que é o Tancredo Neves, né? Ele que levou esse aeroporto a ser um dos maiores e um dos mais bonitos e melhores do Brasil. Uai, top. Para fechar aí a política e o vídeo, quão fácil você acha que vai ser a eleição para o Lula ganhar esse ano? Vai ser muito fácil, facílimo ou ultra fácil dele vencer os candidatos que estão aí à disposição? Não, ultra fácil não vai ser, não, e nem fácil. Porém, ele vai ganhar com uma boa margem de vantagem, porque ele tem o que mostrar o que ele fez pelo Brasil, inclusive a legislação trabalhista, esses benefícios tipo Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, pé de meia, benefícios temporários. Ele criou, entre faculdades e institutos técnicos de ensino, mais de 300, enquanto o Fernando Henrique, mesmo que era intelectual, criou um só, e o Bolsonaro acho que não foi nenhum. Então, nessa área de educação, ele promoveu a inserção da pobreza nos benefícios do avanço tecnológico e científico do Brasil, as cotas raciais, as cotas da pobreza, digamos, foi tudo criação do Lula em outros governos e agora também. Ele tem o que mostrar o que fez no Brasil, principalmente essa soberania aqui do nosso país. Mas por que não seria fácil, então, a eleição? É pelo seguinte,
botar ideologia em tudo que se faz agora no Brasil. Porque o outro, por que vai ser fácil? O outro não tem nada a mostrar, nem ele nem o pai dele não fizeram nada assim em benefício do povo, só de castas sociais e políticas. E o Lula tem o que mostrar. Então ele não vai ganhar com facilidade, porque está impregnado essa ideologia na mente de fanáticos que idolatram quem não fez nada só porque tem discurso de Deus, pátria e família. E você sabe que esse Deus, pátria e família, além de ser nazista, é uma mentira deslavada, porque eles pregam uma coisa e na vida particular deles fazem outra completamente diferente. Eita. Então tá, para finalizar aí, é que você espera então das discussões políticas que a gente consiga aí nesse ano de 2026 ter mais sobriedade, mais tranquilidade, ou você acha que essa guerra entre esquerda e direita aí, ou bolsonarismo e petismo, vai ser a tônica da eleição? O que você espera disso? Olha, tem a bolha bolsonarista que não chega nem a 30%. E a bolha petista? Não existe bolha petista, existe a massa do povo brasileiro. Não tem nada de bolha, porque radical mesmo é da extrema-direita. Você não tem radical da esquerda. Você tem gente da esquerda e tem progressista. Mas o Lula mesmo não é belicoso. Ele não quer guerra, não quer discussão, não quer briga. Em vez de ele andar de iate por aí, e motocicletas, ele trabalha. É por isso. Então, eu acredito que o Brasil precisa de, no mínimo, mais 4 anos para ter uma melhor democracia com a posse do povo dos benefícios tecnológicos e científicos da civilização. É só isso, então, hoje.